E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um tutorial. Corta aí, Gabi, pra gente começar esse tutorial. Tchac! Eu vou começar limpando o rosto da Gabi com essa água micelar da Biang, eu gosto bastante dela. Depois que eu aplico essa água micelar, eu sempre venho com um tônico para tirar o excesso. Eu venho com esse tônico da Vult, que eu gosto bastante, tiro todo o excesso dessa água micelar e faço uma limpeza mais profunda. O tônico ajuda a tirar o que a água micelar ela não tira. Eu tô vindo agora com esse hidratante da Nivea, que eu gosto bastante, que é o Soft, do potinho branco. E eu venho aplicando ele com o pincel do Fiber. Faço a aplicação desse creme no rosto todo. E depois eu sempre venho com o Nivea da latinha. A Gabi não para de fazer palhaçada, gente. Pensa que é maquiar essa mulher. Depois que eu apliquei, eu venho então com o Nivea da latinha. Eu venho com um pincelzinho do Fiber pequenininho e vou aplicando esse creme da latinha nas áreas que eu mais preciso de hidratação, que são as áreas ali abaixo dos olhos, cantinho do nariz. E agora eu venho com Oil Shine da Thalita Barrichello. Eu gosto bastante dele, ele ajuda a deixar a maquiagem à prova de lágrima e ele também tem um brilho muito bonito. Esse que eu tenho é o rosé, mas eles têm a cor gold também, que eu acho lindo. Eu venho aplicando com o mesmo pincel que eu apliquei o hidratante no rosto da Gabi. Depois que eu aplico esses produtos, eu deixo aderir um pouco na pele e na sequência eu já venho com esse blur da L'Oreal. Eu vou aplicando ele com batidinhas ali só nas áreas que eu quero minimizar os poros. E na sequência eu já vou vir com as bases da Pausa para Feminices. Eu tô usando a C10 e a M20 e tô aplicando ali no rosto da Gabi. E para aplicar essa base no rosto dela, eu tô utilizando um pincel. Esse pincel é da Sfumato, é o S135 da linha deles. É o melhor pincel kabuki que eu já usei, eu gosto bastante dele, não troco por nada. Tava até falando com a Gabi ontem que eu queria comprar vários dele, porque eu gosto muito desse pincel. E depois eu venho com uma esponjinha. Essa esponjinha é uma esponjinha que a Gabi me deu, eu até não lembro mais a marca dela, mas se eu achar eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Ela é uma esponjinha daquelas marcas que é um pouco mais em conta, sabe? Só que ela, mesmo assim, ela não é uma esponja dura, ela é uma esponja bem molinha, que geralmente quando a gente compra essas esponjinhas, elas vêm um pouquinho mais durinha, né? E essa eu gostei bastante, só fiquei com dó de sujar ela, porque ela é branca, gente, ela era tão bonitinha. Mas eu usei ela pela primeira vez na Gabi, que foi quem me deu, então valeu a pena, né, Gabi? Ó, eu tô tirando as marcações do pincel e ao mesmo tempo tô aplicando um pouquinho mais de base no rosto da Gabi. Agora eu vou vir com o corretivo da Tracta, esse corretivo é o claro da Tracta. Eu gosto bastante dele, tô vindo aplicando com um pincelzinho, não tô aplicando muito excesso, deixando muito excesso de produto, tô aplicando bem pouco produto, que eu não quero fazer uma pele muito carregada nela. E tô fazendo toda a área de iluminação com esse corretivo, aplicando ele ali então abaixo dos olhos, na abinha do nariz, aplico um pouquinho também ali na testa, desço pro arco do cupido dela também, para fazer uma cobertura um pouco maior ali naquela parte. Desço também um pouquinho só pro queixo e já venho com a esponjinha esfumando essa parte, então. Sempre cuidando para não acabar tirando demais do corretivo, a gente vem com a esponjinha esfumando apenas para tirar as marcações do pincel. Então sempre toma muito cuidado com isso para não acabar arrastando o produto e removendo ele ali do local. E na sequência eu vou vir com esse contorno da Tracta, esse é o médio 02, eu tô usando o pincel da Macrylan, o A14 é um dos pincéis que eu mais gosto para fazer contorno no rosto. Ele é um pincel que ajuda a esfumar muito bem esse contorno, então eu não tenho muita dificuldade com esse pincel. Eu vou aplicando então esse contorno, tô aplicando ele ali, eu sempre pego como referência o início da orelha e deixo uns 3 dedinhos para chegar na boca. Depois que eu fiz essa aplicação, eu já vou vir aplicando um pouquinho ali na testa da Gabi, só para fazer uma sombra, porque a Gabi não tem necessidade de contorno ali na testa. Vou vir com um pincel pequenininho aplicando um pouquinho ali no nariz também, para fazer um contorno bem de leve no nariz dela. Vou vir com a esponjinha para tirar as marcações, não deixar esse contorno no nariz tão marcado. Na sequência eu já vou vir com um pouquinho desse corretivo, esse corretivo é o C10 da linha da Bruna Tavares, e eu tô aplicando só um pouquinho ali no cantinho interno e já venho com a esponjinha dando batidinhas para tirar o excesso, para não deixar acúmulo desse corretivo ali abaixo dos olhos da Gabi.
Eu vou vir agora com o blush. Esse blush que eu tô usando é o blush da Oceane. Ele é o blush Rose Gold da linha deles. E o pincel que eu tô utilizando é da Dye Makeup, o F17. Ele é um pincel muito bom para aplicar blush. Ele é um pincel bem fofinho, então ele não marca esse blush. E ao mesmo tempo ele deixa o aspecto do blush um pouco mais bonito, porque ele esfuma muito bem. Agora eu tô vindo com a esponjinha só dando batidinhas ali para tirar as marquinhas. E vou vir com o iluminador da Boca Rosa. Eu vou fazer uma misturinha dos 3 iluminadores e já vou vir aplicando ali com esse pincel leque no rosto da Gabi. Eu faço uma misturinha dos 3, eu acho que fica muito mais bonito. Eu tenho preferência por esse do meio, que é um pouco mais escuro também. Ele fica muito bonito em vários tons de pele. Eu tô aplicando ali e também tô aplicando em cima da boca da Gabi. Ela tá tentando comer o pincel, fazendo biquinhos. Agora eu vou vir com o pó. Antes de vir com o pó, eu vou tirar o excesso desse corretivo ali que fica, às vezes ele forma uns vinquinhos, né? A gente tá conversando e tudo mais, então é sempre importante tirar o excesso ali. Agora eu tô aplicando esse pó é da Visela, eu tô aplicando com a esponjinha triangular da de Make. Essa esponjinha ela é muito boa para aplicar pó nessas áreas dos olhos, então eu tô usando bastante ela ultimamente. E esse pó também tô gostando bastante dele, ele tem umas partículas de brilho que fica lindo no rosto. Depois de aplicar esse pó, eu vou vir agora com o contorno da Boca Rosa e vou aplicar aquela primeira cor ali com o pincel Beta 07 da Levange e tô aplicando ali em cima do contorno em creme que a gente fez. Para selar ele, é sempre importante quando você aplica um produto em creme, você vir com um produto em pó em cima para fazer a parte de selagem, né, dessa pele. Então eu tô aplicando ali enquanto a Gabi canta, porque a Gabi adora a Adele, ela fica até meio perdida se vai pra lá ou se vai pra cá. Eu tô aplicando ali bem pouquinho, tô deixando uma coisa bem suave, não quero deixar uma coisa muito marcada com esse contorno. Tô vindo com um pincelzinho de esfumar bem pequenininho pra aplicar ali no nariz dela também. Agora eu vou vir aplicando esse pó da Visela, eu gosto bastante desse pó. Depois que eu apliquei esse pó, eu vou vir com esse iluminador da OG. A Gabi gosta de iluminadores. E depois que eu apliquei o iluminador, eu vou vir com a bruma da de Make. Essa bruma deles é maravilhosa. Eu vou aplicar essa bruma pra tirar o aspecto de pó e também fixar essa maquiagem. Depois da bruma, eu venho com o iluminador deles, o Madrepérola, que é a minha paixão e eu gosto muito dele. Eu sempre trago esse iluminador aqui no canal pra vocês, porque é um iluminador que é o meu xodozinho, eu gosto muito dele. E tô aplicando ele em todo o rosto da Gabi, ali no pontinha do nariz, no arco do cupido, aplico um pouquinho ali no meio da testa também. Apliquei um pouquinho em cima dos outros iluminadores. E agora eu dei um zoom pra gente começar a parte dos olhos. Eu tô vindo escovando a sobrancelha da Gabi, ela já tem micro, então como a gente acabou aplicando um pouquinho de base em cima, eu já vou vir contornando a sobrancelha dela com a pastinha, mas primeiro eu tô tirando esse excesso de base enquanto ela faz careta. Eu venho com essa pastinha de sobrancelha da Visela, eu tô gostando bastante dessa pastinha de sobrancelha deles, é uma pastinha bem universal, ela não é muito quente nem muito fria, então ela dá pra vários tons de cabelo, né? Esse pincel que eu tô usando é um pincel da Macrylan, ele tem uma pontinha chanfrada e na outra pontinha uma escovinha. Agora eu vou vir com esse primer da Peloise, eu gosto bastante dele e vou fazer todo o recorte ali da pálpebra da Gabi pra gente poder vir aplicando as sombras. Eu aplico com um pincelzinho língua de gato e já faço o recorte ali, não aplico muito nem no canto interno, nem no canto externo, eu venho com a esponjinha esfumando para não acabar marcando, porque a gente já selou essa pele com o pó, então eu não venho com esse corretivo tão para fora para ele não marcar na pele dela. Aplico ali então no outro olho também e vou vindo com a esponjinha, tá vendo que eu não trouxe tão para fora esse corretivo, eu venho com a bundinha da esponja esfumando ele para não marcar. Agora eu vou vir aplicando o iluminador Madrepérola ali abaixo da sobrancelha também. Eu gosto bastante de aplicar iluminador ali, mas isso fica a tua escolha.
Eu acho que dá um aspecto muito lindo depois nas fotos e tudo mais. A Gabi tá fazendo carão aí pra mostrar pra vocês. Agora eu vou vir com esse contorno da Bruna Tavares, o Brown Sugar, mas antes eu quero mostrar pra vocês a minha unha e a unha da Gabi, que a gente faz com a Carol. Vou deixar o Insta da Carol aqui embaixo pra vocês também. Tirei as marquinhas que ficou ali no olho dela, né, por abrir e fechar, ficam os vinquinhos do corretivo. Já venho com esse contorno da Bruna Tavares, fazendo o movimento de vai e vem com o pincel de esfumada Levange. Eu vou aplicando com esse pincel um pouquinho mais gordinho, porque a Gabi tem uma pálpebra com bastante espaço. Então, para agilizar, eu já venho com um pincel um pouquinho maior. Vou fazendo o movimento de vai e vem, trazendo ali para perto da sobrancelha dela, essa sombra, e fazendo essa marcação ali no côncavo. Depois que eu apliquei essa primeira sombra, eu vou vir com a mesma paleta que a gente usou da Boca Rosa para fazer o contorno, só que eu peguei na paleta a cor mais escura que eles têm, que é esse terceiro tom ali, e peguei um pincel um pouquinho menor de esfumar e vou vir dentro dessa primeira sombra que a gente aplicou, fazendo um esfumado para marcar um pouquinho mais ali no côncavo da Gabi. Então eu vou fazendo um movimento de vai e vem, vou fazendo essa forma arredondada aí de esfumado, para não ultrapassar esse primeiro tom que a gente aplicou. Agora eu vou fazendo no outro olho ali para mostrar para vocês também. Pego um pouco mais de sombra para deixar um pouco mais marcado e vou trazendo também para a sobrancelha essa segunda sombra. Agora eu tô vindo com essa paletinha da Ruby Rose, é a Burgundy, e tô vindo com uma corzinha mais fria e tô aplicando ali em cima dessas duas sombras que a gente já aplicou, com um movimento de vai e vem também, sem ultrapassar essas duas sombras, e tento deixar um pouquinho mais escuro ali perto da raiz dos cílios. Tô fazendo a mesma coisa no outro olho, com o mesmo pincel, que é um pouquinho menor de esfumar, também da Levange, e tô tentando aplicar um pouco mais dessa sombra para ela ficar mais escurinha ali perto da raiz dos cílios, como eu falei para vocês. Agora eu tirei o excesso com a esponjinha do corretivo e tô vindo com essa sombra neve da Nath Capello, que eu gosto bastante, é uma sombra unitária, e tô aplicando ali no início. Agora é o momento do delineado, um momento de tensão, um momento que você não respira. Eu tô aplicando esse delineador, eu gosto bastante dele, tô curtindo muito. Ele é um delineador que tá me ajudando bastante nessa questão de delineado, porque quem sabe, sabe, né, gente, que delineado não é fácil de fazer. Então, respira ou não respira, né, para fazer esse delineado. Eu uso bastante essa pontinha do pincel, que me auxilia bastante para fazer o delineado, e venho trazendo ele de fora para dentro. Agora eu tô vindo só com a sombrinha do contorno da Boca Rosa e tô aplicando só um pouquinho ali embaixo com um pincelzinho de precisão, só porque eu não quero deixar essa parte de baixo sem nada, então eu vou aplicar só uma sombra ali embaixo mesmo para fazer esse esfumado. E agora eu tô vindo com o pó só para tirar o excesso de sombra que caiu ali embaixo. Tô vindo com um pincelzinho e com um pouquinho de pó. Agora eu vou vir com esse corretivo da Maquiê, é o Snow, é a fração pequenininha, e vou aplicar dentro da linha d'água com um pincelzinho língua de gato. Eu gosto bastante de aplicar corretivo em creme dentro da linha d'água, a duração é muito maior. Agora eu tô vindo com os cílios da D-Make, esses cílios é o G600 e tô vindo com a cola da Envy. Eu gosto bastante desses cílios, gosto bastante dessa cola, já usei esses cílios aqui no canal. É um cílios que ele é muito bom para atendimento, ele só não dá para atendimento de pessoas que têm um olho muito pequeno, mas aí eu indico o E06 e o H13, que são os cílios maravilhosos também e dão um grande volume para quem tem um olho um pouco menor. Agora eu tô vindo com o batom da Bruna Tavares, esse batom é maravilhoso, é o batom Bruna da linha dela. Ele não é um vermelho muito fechado, nem muito aberto, ele é um batom meio termo e eu gosto bastante desse batom. Tem um batom da linha dela que é o Solara também, que eu acho lindo, ele puxa mais pra cor tomate, também é uma bela opção para esse tipo de maquiagem. Mas como a gente tá puxando
mais pro estilo pin-up, as cores de batom eram um pouquinho mais puxada para esse tom do da Bruna. Agora eu tô aplicando só um pouquinho de gloss nos lábios da Gabi. E já venho com o rímel. Eu aplico só um pouquinho de rímel para unir os cílios dela nos cílios postiço. E depois eu venho com uma espátula e só junto os cílios dela com os cílios postiço ali, aproveitando que tá molhadinho ainda do rímel. Agora eu voltei só com um pouquinho de blush, só para dar uma coradinha a mais. A Gabi fazendo os carões já. E essa é a minha proposta de maquiagem para vocês, espero que vocês tenham gostado. Uma maquiagem pin-up que combinou super com essa modelo. Lá no Instagram, o meu fotógrafo favorito fez algumas fotos, então eu espero vocês lá. Espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem e até a próxima. Deixa seu like, escreve aqui nos comentários o que você quer ver nos próximos vídeos e beijo!